Sem perca de tempo, abramos as nossas Bíblias, Livro dos Juízes, capítulo de número 14. Livro dos Juízes, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Vamos fazer a narrativa da leitura do versículo 5 ao 11. Algumas pessoas estão se pondo de pé, vamos todos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que nos diz: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém? Amém. Pode se assentar. Tapar os ouvidos da alma aos conselhos sábios, e desta maneira optar por trilhar em caminhos de desobediência, em caminhos de rebeldia, com certeza acarreta-se destruição, vergonha, até mesmo a morte. Nós acabamos de fazer a narrativa de uma leitura a respeito de um personagem muito conhecido por todos nós, personagem esse chamado de Sansão. Sansão esse que era nazireu de Deus. Além de ser nazireu de Deus,
além de ter recebido da parte de Deus uma tamanha responsabilidade sobre a sua vida, a respeito da sua chamada, a respeito da sua consagração, a respeito do seu nazireado. Sansão, além de tudo isso, ele sabia a respeito da sua história, a história da sua família, pois Sansão era propósito de um grande milagre de Deus para a vida de um casal e de um grande milagre de Deus para a vida de uma nação, para a vida de um povo esse que nesta época estava vivendo uma das eras mais turvas, mais obscuras da Bíblia Sagrada e da história do povo de Deus. Era essa que durou cerca de 350 a 400 anos, que é a era dos juízes, aonde Deus levanta homens e mulheres para conduzir o seu povo, para julgar as causas do seu povo. Então Sansão, ele sabia dos propósitos de Deus, da chamada de Deus, do ministério de Deus, da vocação que o Senhor tinha o vocacionado. Sansão sabia que ele era um milagre de Deus, pois a Bíblia vai nos dizer que a sua mãe era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos, mas a Bíblia vai nos dizer que por 2 vezes, a primeira vez o anjo do Senhor, se nós formos ler o texto, a palavra anjo começa com um A maiúsculo. Então quando a Bíblia nos diz o anjo do Senhor aqui, está nos falando de uma teofania do próprio Deus, uma teofania do próprio Jesus Cristo, em que na primeira vez se revela a vida desta mulher. Ele se revela dizendo que lhe daria um filho, e quando ele se revela, logo ela se preocupa ao ponto de questionar o anjo do Senhor, o Senhor, dizendo: mas Senhor, qual será as diretrizes que nós devemos
sabermos as escolhas que temos que se fazer, e que todas as nossas escolhas venham estar alinhadas com os céus, com a palavra. Sansão, ele sabia, mas mesmo sabendo de tudo isso, dentro das suas escolhas, ele resolve trilhar, como foi dito, caminho de desobediência. E ele vai trilhar o caminho de desobediência. Trilhando o caminho de desobediência, ele vira as costas para o Senhor. Ele deixa o Senhor, ele deixa a fonte de toda água viva e passa a cavar cisternas rotas. Ei, Satanás, nós sabemos que é o pai da mentira, e além de ser pai da mentira, ele é enganador. Ele te promete prazer, mas te paga com sofrimento. E quero te dizer, para nós que temos um nazireado, para nós que somos nazireu de Deus, se nós nos envolvermos nos caminhos de desobediência, de rebeldia, nós acarretaremos para nós vergonha, destruição e morte. Sansão é uma prova crucial para cada um de nós a respeito das escolhas que se faz na vida, porque dependendo das escolhas que você fizer, você pode ser bem sucedido ou mal sucedido. Dependendo das escolhas que você fizer, você pode acarretar para você, para a tua casa, para a tua família. Se você fizer boas escolhas, com certeza você, sua família, a tua casa, a tua chamada, o teu ministério vai desfrutar de consequências bem felizes, de consequências bem-aventuradas. Mas se fizer mal escolhas, acarretará para a tua vida destruição, vergonha e morte. Sansão, nazireu de Deus. A palavra nazireu no original do hebraico quer dizer consagrado, dedicado, escolhido para um propósito estabelecido, ou para uma missão estabelecida. Sansão era nazireu, e como nazireu foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, pois o nazireado podia surgir na vida de alguém desde o ventre, e se não fosse assim, alguém poderia fazer um voto temporário de nazireado diante de tudo e de todos
Sansão é nazireado. Ele tem o nazireado, ele tem a grande responsabilidade, ele é um nazireu de Deus. Além de ser um nazireu de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele era um herói da fé, pois se nós formos a epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, lá está a vida de Sansão, o nome de Sansão cravado na galeria dos heróis da fé. Mas se nós analisarmos a vida, a trajetória, a caminhada de Sansão, nós vamos ver algo muito paradoxal. Paradoxal por quê, pastor? Porque em algum momento Sansão, ele tinha atitudes, ele tinha responsabilidades, como se fosse um homem já bem maduro. Em outros momentos, Sansão tinha atitudes como se fosse uma verdadeira criança. Em algum momento, como um homem, tinha atitudes de tamanha responsabilidade. Em outros momentos, tinha atitudes como se fosse uma criança que não tinha consciência das suas responsabilidades e assim cometia algumas coisas totalmente carnais que ia desagradando a Deus e ia ferindo, ia quebrando princípios do seu nazireado, como nazireu de Deus que ele era. Sansão tinha responsabilidades sobre a sua vida, assim como eu, você, todos nós que nos encontramos neste arraial de festa nessa noite. Mas neste arraial de festa nessa noite, nós não podemos esquecer das responsabilidades que são grandes e muito sérias do nosso nazireado. Como nazireu que somos, sabedores que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Oh, aleluia! Sansão, nazireu de Deus.
tomar para nós jugo desigual. Ah, mas é bonitinha, mas não faz parte do arraial, não professa a mesma fé que você professa, então não serve. Então não serve. Então não quebre princípio, não quebre lei estabelecida, achando que mesmo quebrando o princípio, por você ser nazireu, Deus vai ser conivente com o seu erro. Não vai. Deus vai ser conivente com o seu pecado. Não vai. Aí nós acabamos de ler, Sansão diz, mas pegue a estranha, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas escolhas. O proverbista diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos causa dores. Cuidado com as tuas escolhas. Não pode. Mas ele diz, mas eu quero. Tomai para mim essa daí mesmo, a estranha, pois ela é bela aos meus olhos. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que você vê. Nós somos atraídos pelaquilo que vemos. Cuidado. Se a lei estabelecida diz que não pode, não pode. Se há princípios estabelecidos, então mesmo sendo nazireu, não podemos quebrar. Sansão, eu quero. Mesmo o pai o alertando, mesmo a mãe o alertando, ele diz, eu quero. Pois por ser nazireu, por ter um nazireado, por ter sido obra de milagre, ele achava que podia tudo, e como já foi dito, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E um nazireu, ele tinha as suas obrigações a respeito da sua chamada, a respeito do seu nazireado. E a primeira obrigação de um nazireu qual era, pastor Johnson? Nós vamos ver muito bem, pelo menos 3 obrigações a respeito do nazireado, a respeito da chamada de um nazireu. Nós vamos ver muito bem no livro de Números. E a primeira obrigação qual que era? Não podia beber vinho. Não podia beber bebida forte.
comigo com coisa séria. Saiba lidar com o nazireu que tu és. Saiba lidar com um ministro, uma ministra que tu és. Saiba lidar com as tentações da vida. Saiba lidar com as tentações do ministério. Saiba lidar com as tentações da terra que você possui. Não pode vinho e nem bebida forte. Ei, nós temos que ser ousados, nós temos que ser intrépidos, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa Babilônia que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos contaminar. Temos que permanecer incontaminados, temos que permanecer inconformados com este mundo. E dia após dia sermos transformados. Com renovação de mente, com renovação de entendimento. Nesse processo eu não posso ser